Quais são os principais obstáculos? É claro que essa questão do urânio enriquecido volta e meia acaba no centro da discussão. E além disso, tem o fato de que o Irã não pode, de jeito nenhum, manter o controle do Estreito de Hormuz. Bom, esses são dois problemas insolúveis do ponto de vista do Irã. O país vê as duas questões como totalmente ligadas à sua soberania e independência nacional. Então, acho que dá para dizer com certa segurança, não vai haver acordo. Esquece. Outra coisa é que a gente nem está conversando diretamente com os iranianos. Parece que as pessoas não entendem bem isso, sabe? Porque o Donald Trump passa a impressão de que estamos perto de um acordo e que agora eles são muito mais profissionais. Como se de repente a gente tivesse se tornado profissional. Eu não consigo imaginar nada menos profissional do que os brutamontes que mandamos para lá para negociar. Nesse ponto do jogo, acho que só nos resta esperar até essa guerra estourar de vez. E pelo que aconteceu ontem à noite, parece que está está por esquentar. Deixa eu destacar isso do lado iraniano. A gente sempre mostra aqui o que os dois lados estão dizendo e depois vê o que realmente está acontecendo no terreno. Agora há pouco, vimos o Rubio dizendo que, bom, já temos as linhas gerais de um acordo. Pois bem, aqui está o que o lado iraniano está dizendo, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Bagheri. O foco das negociações é acabar com a guerra. Neste momento, não estamos discutindo os detalhes da questão nuclear. Ameaças, pressões, representações e a publicação de caricaturas fazem parte das manobras políticas daquele lado do mundo. Nós seguimos trabalhando no campo da ação. Enxergamos as realidades, independentemente das percepções e das imagens criadas pelo outro lado. É verdade que já concluímos uma parte importante dos temas em discussão, mas ninguém pode afirmar que isso significa que um acordo está prestes a acontecer. E ele continuou dizendo, nessa mesma entrevista, praticamente o que você acabou de sugerir. Ele disse, olha, tudo o que a gente tem feito é mandar intermediários para lá e para cá, pelo Paquistão. Mas, segundo ele, até estarmos perto de um acordo de verdade, nem faz sentido se reunir pessoalmente. Então, só quando a gente vir as duas delegações indo para o Paquistão, aí sim dá para dizer, ok, talvez agora algo realmente possa acontecer. Mas até lá, o Irã está dizendo que ainda estamos longe disso, mesmo que o presidente Trump ache o contrário. Não, eu acho que isso é verdade. E olha, se a gente pudesse afastar um pouco do que está acontecendo nas discussões e focar no que eu considero questões muito mais sérias que o presidente e os colegas dele em Washington parecem não entender ou não estar enfrentando. Em abril, a inflação nos Estados Unidos subiu de 3% para 3,8%, vinda de 3,2%. Agora, essa guerra está levando as projeções de inflação para o segundo trimestre para algo em torno de 6%. Se isso for verdade, e eu acho que provavelmente é, isso significa que as taxas de juros deveriam estar por volta de 7%. Mas isso seria catastrófico para a gente. Então elas estão sendo artificialmente mantidas em cerca de 3,75%. Então o que a gente está realmente fazendo agora? A gente está, de certa forma, assistindo o edifício da nossa arquitetura de segurança, da nossa estratégia diplomática, meio que afundar no abismo. Agora, por que isso está acontecendo? Quando começamos essa guerra, acabamos tirando 13 milhões de barris de petróleo do mercado por dia. Se a gente reiniciar a guerra contra o Irã, ou seja, se voltarmos a atacar o Irã pelo ar e pelo mar, com todos os mísseis e bombas que conseguirmos reunir, o Irã diz que vai contra-atacar e tirar algo em torno de 25 milhões de barris do mercado global. Agora, nós temos 374 milhões de barris na nossa reserva estratégica de petróleo. 25 milhões de barris estão armazenados em Oklahoma, acho que em Cushing.
O restante está concentrado principalmente no Texas e na Louisiana, ao longo das fronteiras. Agora a gente sabe que o presidente Trump vendeu 17,8 milhões de barris, na semana passada, da reserva estratégica de petróleo, a um preço abaixo do valor de mercado. Isso significa preços de petróleo abaixo de $110 por barril. E o que isso causou? Bem, isso permitiu que ele manipulasse o mercado de petróleo de um jeito que protege os consumidores americanos do impacto real da guerra com o Irã. Essa manipulação no ritmo atual vai esgotar a nossa reserva estratégica de petróleo em cerca de 60 dias. Então, fazendo as contas, isso quer dizer que até o fim de julho, a reserva pode estar praticamente vazia. Agora vamos falar da China. A China é 86% autossuficiente em petróleo, mas ainda tem uma deficiência de 14%. Essas deficiências estão sendo compensadas por vários países, incluindo a China, a Arábia Saudita, principalmente a Rússia e alguns outros. Então eles não estão em uma posição perigosa, de forma alguma. Eles estocaram petróleo. Tem a maior reserva de petróleo do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de barris armazenados acima do solo. Isso significa que todo esse petróleo pode ser extraído. Agora, vamos voltar um pouco e entender o que mais está acontecendo. Porque a gente tende a ver a guerra na Ucrânia e o que acontece lá como algo totalmente separado do que está ocorrendo no Golfo Pérsico. E isso não é bem assim. Em 2022, no início da guerra da Ucrânia, 3 milhões de barris por dia foram retirados da economia global. Isso fez o preço do petróleo subir, naquele momento, para $120 por barril. Hoje, neste exato momento, o Reino Unido e nossos aliados europeus estão fornecendo componentes de drones e dados de mira para os ucranianos, para que eles possam atacar refinarias e outras infraestruturas de petróleo dentro da Rússia. Isso tem sido bem sucedido, na medida em que reduziu o número de milhões de barris por dia em 13 milhões no fornecimento global. Nesse ritmo, quais são as implicações de longo prazo? A gente vai ver a economia global encolher em cerca de 36%. Só para efeito de comparação, a Grande Depressão reduziu a economia mundial em 20%. Mas os efeitos da Grande Depressão foram atenuados por uma relação dívida-PIB muito menor do que a que existe hoje nos Estados Unidos e na Europa. O que acontece se a gente perder, digamos, uns 30% da produtividade global? Bem, isso seria, na prática, uma depressão mundial. E nós faríamos parte disso. Então, falar de forma leviana, dizendo, vamos lá, e bombardeamos esse povo até a Idade da Pedra. Vamos bombardear até eles concordarem em seguir com a gente. Enquanto você olha para projeções de 6% de inflação no segundo trimestre, olha, eu acho que estamos beirando a insanidade. Isso é uma irresponsabilidade num nível que eu nem consigo imaginar. Eu não conheço nenhuma ação parecida, de nenhum presidente, rei ou imperador, nos últimos 300 anos, que se compare à postura irresponsável que adotamos no Golfo e também em relação à Rússia na guerra da Ucrânia. Olha, isso já diz muita coisa. E ninguém entende de história melhor do que você. Acho que é literalmente a primeira vez, desde que eu te conheço, que você não consegue puxar um exemplo histórico para dizer, foi mais ou menos assim. E isso é assustador, porque significa que a gente está navegando por um território que nunca foi explorado antes. E para piorar, com as piores pessoas possíveis no comando dessa navegação. Eu não sei se eles são os piores, mas com certeza não são os certos. E olha, eu peço para quem está assistindo, para quem entende desse assunto, que procure gente como o Luke Gromen, o Gundlach, o Ray Dalio e o Peter Schiff. Todos eles estão basicamente descrevendo o que eu acabei de dizer, só que de um jeito ainda mais profundo. Eu estou só tentando entender os mercados de petróleo e gás. Agora,
Quando a gente começa a falar de tudo que está faltando, ácido sulfúrico, por exemplo, sem ácido sulfúrico, não dá para refinar nada. Isso coloca a indústria do cobre numa situação terrível. Não dá para refinar urânio. Quer dizer, é só ir descendo a lista. É desastroso. E isso é só um retrato, a ponta do iceberg, como se diz. E ao mesmo tempo, aqui nos Estados Unidos, a gente está navegando em algo parecido com o Titanic, e ele já está parcialmente submerso. Essa é a nossa economia e o nosso sistema financeiro. É esse o ponto. O que a gente pode fazer para sair dessa situação? E, sinceramente, a essa altura, não tem como escapar de todas as consequências. Mas se ele decidisse encerrar tudo agora e simplesmente dissesse, chega, não dá para continuar, porque isso tem consequências humanitárias para o mundo inteiro. Como presidente dos Estados Unidos, eu seria obrigado a suspender as operações de combate. Ainda assim, levaria meses até a redistribuição do petróleo se recuperar. E mesmo depois disso, seriam uns 2 ou 3 anos para reconstruir boa parte da infraestrutura que está sendo destruída. Então, o que estamos realmente dizendo é que se ele voltar à guerra do mesmo jeito que antes, com as nossas forças, o resultado seria um Armagedon. E a ideia de que o homem com o dedo no botão do Armageddon não é exatamente o Trump, mas sim o Bibi Netanyahu, é ainda mais preocupante. É sim. E uma das primeiras formas de tentar reduzir um pouco dessas catástrofes econômicas que você mencionou, que já estão em andamento, até a gente conseguir conter e reabrir tudo, é fazer o Estreito de Hormuz voltar a funcionar de um jeito parecido com o que era antes dessa guerra. E isso significa acabar com esses bloqueios duplos que existem. O nosso contra o Irã e o do Irã com o resto dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Essas rotas precisam ser liberadas. Agora o Irã já disse que o tráfego pode voltar ao normal, desde que paguem as taxas deles. Mas o Marco Rubio foi questionado sobre isso ontem à noite. O que está acontecendo lá não é legal, é ilegal, é insustentável para o mundo, é inaceitável. Eu não conheço nenhum país no mundo que apoie isso. Os russos não são a favor de um sistema de pedágio. Os chineses também não são a favor de um sistema de pedágio. Quer dizer, não existe nenhum país no mundo que apoie um sistema de pedágio, a não ser o regime do Irã. Então isso não é aceitável. Isso não pode acontecer. Os estreitos precisam estar abertos, livres, sem pedágios. E obviamente isso precisa estar o mais rápido possível. É claro que isso precisa acontecer. Mas a gente tentou, Doug, por mais de 40 dias, forçar eles a abrir aquele estreito e falhamos completamente. Então partimos para esse cessar-fogo, porque percebemos que do outro jeito não ia funcionar. E o Rubio pode repetir isso o dia inteiro, se quiser. Mas o que realmente vai ter que acontecer, Doug, para abrir esses 2 bloqueios? Qual é a realidade? Olha, a realidade não é exatamente como o secretário de Estado Rubio descreveu. O secretário Rubio está passando a impressão de que, de alguma forma, quase como por milagre, a nossa visão está alinhada com a do resto do mundo, ou que o resto do mundo concorda conosco, sobre o tema do Golfo Pérsico, e especialmente sobre essa questão dos pedágios. Mas, se você olhar os dados das pesquisas disponíveis, ou simplesmente ouvir o que os líderes estão dizendo em público, dá para ver claramente. O mundo nos responsabiliza por termos fechado o Golfo. Isso precisa ficar claro. Eles não estão culpando o Irã por isso. Todo mundo entende que, do ponto de vista estratégico, faz sentido o Irã agir da forma como agiu. Isso não quer dizer que eles gostem disso. Eles são contra? Claro que são. Mas eles nos culpam por isso. E isso é muito importante. Na Índia, a gente passou de ser, digamos, razoavelmente popular para ser odiado além do que dá para imaginar. E isso não acontece só na Índia. Essa atitude está se espalhando muito rápido pela Ásia, especialmente no Japão e na Coreia, na China, em toda a região. Isso é catastrófico para nós. Sinceramente, eu nem sei o que dizer. O curioso é que eu encontrei uma declaração do Donald Trump
feita antes mesmo de ele ser eleito pela primeira vez. E ele disse que se os nossos presidentes simplesmente tivessem ido para a praia, aproveitar o sol e o mar, a gente estaria muito melhor no Oriente Médio. Agora, para e pensa nisso. Em outras palavras, a atitude dele era a seguinte: quando ele finalmente virou o candidato do Partido Republicano em 2016, era como se dissesse: olha, se a gente não tivesse feito nada, Dan, se tivesse só ido para a praia, curtido o mar e o sol, estaríamos muito melhor no Oriente Médio hoje. Pois é, sabe, Donald, alguém precisa ler isso para ele de novo, porque isso é ainda mais verdadeiro agora do que era naquela época. O dano que causamos a nós mesmos e ao mundo naquele momento, eu não diria que foi pequeno, mas dava para recuperar. O que fizemos agora, no Golfo Pérsico, sem nenhuma necessidade de fazer isso, vai além de qualquer avaliação. O impacto é global. Curiosamente, o secretário Rubio deixou uma brecha nessa última fala. Ele deixou no ar que se a gente não conseguir o acordo que quer, talvez volte atrás, dando a entender que poderíamos entrar de novo. Muita gente próxima ao presidente Trump vem pedindo isso há tempos. Claro, os de sempre, Jack Keane, o general Kellogg, Mike Pompeo, Mark Levin, Lindsey Graham. Eles falam isso faz tempo. Mas agora tem um novo nome entrando nessa conversa nos últimos dias. O seu velho conhecido, o general Petraeus, dizendo algo como: olha, talvez a gente tenha que voltar e terminar isso do jeito mais difícil. Outras questões centrais que temos com o Irã incluem o seu estoque nuclear, com quase 500 quilos de urânio enriquecido a 60%, apenas um nível abaixo do grau usado em armas. Também há o direito de continuar enriquecendo no futuro, o apoio que eles dão a grupos aliados na região, que são bastante violentos, como o Hamas, o Hezbollah, as milícias xiitas no Iraque e os Houthis no Iêmen, além dos programas de mísseis e todo o resto disso. Eu acho que é bem limitado o número dessas outras questões que talvez venham a ser resolvidas. Mas claramente precisa haver um acordo para reabrir o estreito e restaurar a liberdade de navegação. Pode ser que haja algum tipo de arranjo em que se cobre uma taxa modesta, que talvez vá em parte para Irã, para Omã, não sei, e também para manutenção de equipamentos de navegação ou algo assim. Mas isso, na minha opinião, é o que é realmente urgente agora. E eu não tenho certeza se o Irã vai estar disposto a aceitar isso. Neste momento, eles estão insistindo em ter o controle do estreito e em poder cobrar pedágios por ele. Isso, eu acho, é simplesmente inaceitável. E pode ser que a gente tenha que voltar à guerra para mostrar que estamos levando isso muito a sério. Vamos lá. Me ajuda a entender qual é a lógica na cabeça dele. Ele não conseguiu fazer isso quando era uma guerra total por mais de 40 dias. Agora que a gente se reabasteceu com as mesmas munições, contra os mesmos alvos, e espera um resultado diferente, o que ele tem em mente quando diz que talvez a gente precise voltar à guerra para mostrar que estamos falando sério? Bom, vamos parar um minuto para pensar no que o David Petraeus considera uma guerra. Para ele, guerra agora é basicamente bombardeio em grande altitude e ataques com mísseis, vindos do mar, do ar. Só isso. Ele parece nem perceber o que realmente está descrevendo. Isso aqui não é o Iraque, não é o Afeganistão, é o Irã. É um país enorme, tem uma civilização de verdade, é um Estado-nação de verdade. Não é um amontoado de tribos árabes reunidas por causa do acordo Sykes-Picot. Não tem nada de artificial nisso. É algo real. Ele está falando em ir para a guerra. E se você vai para a guerra com o Irã, vai ter que mobilizar os Estados Unidos. Isso não é um assunto pequeno. As pessoas esquecem que a Alemanha, em 1942, tinha mais ou menos 80 milhões de habitantes. People forget that Germany, in 1942, had roughly 80 million people.
Estamos falando de uma população iraniana de cerca de 93 milhões de pessoas neste momento. E eles, obviamente, têm acesso a tecnologias extremamente avançadas em várias áreas, além de redes de satélites no espaço. E ele fala de um jeito leviano, como se dissesse, acho que vamos ter que ir para a guerra para provar nosso ponto. Agora, tenho certeza de que as pessoas que o têm na folha de pagamento da KKR, todos eles sionistas fervorosos e parte de uma rede financeira judaico-israelense maior, vão recompensá-lo por essas declarações. Mas isso é extremamente irresponsável. Os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum interesse que justifique esse tipo de ação. Nenhum. E ao mesmo tempo, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar que existe um país chamado Coreia do Norte, que todo mundo insiste em dizer que é governado por um homem mau. Eu nunca acreditei nisso. Não acho que ele seja louco. Na verdade, acho que ele é bem racional. Mas muita gente pensa, ele é só um maníaco perigoso e ele tem armas nucleares. O que estamos fazendo a respeito? Nada. E por que não fazemos nada? Porque ele tem armas nucleares. Então, do que o David Petraeus e todo esse pessoal ligado à agenda neoconservadora globalista israelense fazem parte? Eles fazem parte de um grupo que está convencendo bilhões de pessoas no mundo todo a investir pesado em armas nucleares, para garantir que nós e nossos amigos israelenses nunca tentemos interromper, atrapalhar ou invadir esses países. E claro, isso não vai levar a lugar nenhum. Não vai abrir o estreito. Não vai ajudar a resolver o problema aqui. Só vai piorar a situação. E o lado iraniano já disse, se vocês fizerem isso, a gente vai fazer todas essas outras coisas. E vocês não vão destruir nossas montanhas, não vão destruir nossas bases de mísseis. Então eu simplesmente não consigo entender, nem dentro da lógica distorcida dos neoconservadores e desse tipo de pensamento. Eles têm que ser capazes de ver, e isso é mais uma pergunta do que uma afirmação. Eles têm que perceber, não é? Que fisicamente isso não tem como funcionar. Ou seja, o objetivo que eles querem alcançar, seja lá qual for, não pode ser atingido. E se tentarem, vai acabar prejudicando a gente, certo? Quer dizer, eles não percebem isso? A minha verdadeira pergunta é, se o Donald Trump, há 10 anos, pôde dizer para o New York Times que se os nossos presidentes tivessem simplesmente ido para a praia, aproveitado o mar e o sol, a gente teria se saído melhor no Oriente Médio. O que aconteceu? O que há de errado com Donald Trump? Aquela era uma declaração totalmente razoável e equilibrada dele. Porque a primeira regra em política externa e diplomacia é não causar dano. Em outras palavras, se você pode evitar entrar em algum lugar com poder militar, é do seu interesse fazer isso. A gente não tem motivo para fazer nada do que o Petraeus defendia. Então, o que estamos fazendo? O que o Donald Trump está fazendo? Onde está esse homem? O que aconteceu com ele? Acho que essa é a pergunta de $60 mil que eu me faço quase todo dia.